No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Contratações temporárias podem crescer no fim do ano com o aquecimento das vendas de Natal. A prevenção de transtornos mentais no trabalho é tema de seminário sobre trabalho seguro. E no bloco de entrevistas, a juíza Mânia Borges de Pina analisa o contexto social e laboral do consumo de álcool entre trabalhadores da construção civil. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere os seguintes destaques. Contratações temporárias no fim do ano podem crescer com o aquecimento das vendas de Natal. Prevenção de transtornos mentais no trabalho é tema de seminário sobre trabalho seguro. E no bloco de entrevistas, a juíza Mânia Borges de Pina analisa o contexto social e laboral do consumo de álcool entre trabalhadores da construção civil. O Hora Extra está começando agora. Contratações temporárias podem crescer no fim do ano com o aquecimento das vendas de Natal. A expectativa é que uma reação mais positiva da economia em 2018 possa também elevar o percentual de efetivações. Desempregada há 6 meses, Rayane está atrás de trabalho. Mesmo com 3 cursos profissionalizantes no currículo e estudando inglês nessa escola, a situação está difícil. Ela conta que precisa ajudar em casa. Eu preciso. Lá em casa, se não me engano, é 7 a 6 pessoas e só quem trabalha é meu pai. Então, realmente, eu preciso de uma vaga de emprego para ajudar meus pais, realmente. Lá em casa, nas despesas, tudo isso eu preciso ajudar, né? Daniel também quer voltar a trabalhar. Buscou qualificação para agarrar as oportunidades que devem aparecer. Eu fiz curso de Word e Excel avançado, principalmente Excel avançado porque é muito exigido para qualquer área administrativa, que é o meu objetivo neste momento, meu foco, áreas administrativas, até conclusão da graduação. Para quem está com esperança de conseguir uma vaga de trabalho nessa época, a notícia é boa. Especialistas dizem que o cenário econômico aponta para aumento nas vendas de Natal, após 3 anos em queda. Então, comércio aquecido significa mais ofertas de emprego. Por isso, a expectativa é de que o número de contratações temporárias cresça cerca de 10% no país no final deste ano. Aqui em Goiás, a quantidade de vagas temporárias deve subir 6%, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Goiás, o Sindilojas. Sim, o Sindilojas treinou agora mais de 1.000 candidatos para o emprego de temporário e a procura pelos currículos tem aumentado. Significa que o empresário está com a intenção de contratar. Se você fizer o curso direitinho, se você procurar um emprego que é adequado para você, você tem uma grande chance não só de ser contratado, mas de ser efetivado no próximo ano. Pesquisas indicam ainda que depois do período de festas, 27% dos trabalhadores em vagas temporárias serão efetivados em todo o Brasil. O presidente do Sindilojas prevê apenas 15% de efetivações aqui no estado, mas acredita que a reforma trabalhista já está contribuindo para a criação de mais postos de trabalho. Na opinião dele, quem se dedicar agora tem grandes chances de permanecer no emprego. Sim, quem quer ser efetivado, ele conseguindo a oportunidade como temporário, procure conhecer melhor a empresa, procure conhecer o produto, procure ter um bom relacionamento com seus colegas e, principalmente, procure conhecer o cliente. Você vai ser o melhor vendedor e vai ficar. A Rayane e o Daniel estão preparados. Eles sabem o que fazer para conquistar a vaga. Eu vou me esforçar bastante. Vou me esforçar bastante e vou tentar ficar o máximo de tempo nessa empresa, porque realmente agora não está fácil, né? Ter a atitude, ser proativo, manda muito. E ser criativo hoje em dia, né? As empresas exigem muito do funcionário criatividade, que eles pensem fora da caixinha mesmo, busque algo alternativo. Prevenção de transtornos mentais no trabalho é tema de seminários sobre trabalho seguro. A doença mental é a segunda maior causa de afastamentos do trabalho no mundo. No auditório do Fórum Trabalhista do TRT de Goiás, o público acompanhou atento as palestras da 5ª edição do Seminário Regional sobre Trabalho Seguro, de forma especial a deste doutor em psicologia, que fez a abertura do evento. Sim, para surpresa de muitos, Fernando Braga foi vestido de gari para contar a experiência que teve quando fazia um trabalho para a universidade.
Foi uma experiência que começou em 1994, pela solicitação de um professor. Todos os estudantes de Psicologia Social daquele ano na USP trabalhariam numa profissão braçal, né? Que não existisse qualificação técnica nem escolar. Eu fui trabalhar como gari naquele primeiro dia e depois, diante das experiências agudas e contundentes, eu resolvi estender o trabalho nessa área e por isso eu fiquei 10 anos trabalhando com os garis até a conclusão do meu doutorado, né? 10 anos de estudo trabalhando com garis 2 vezes por semana resultaram neste livro, Homens Invisíveis, Relatos de uma Humilhação Social. Segundo Fernando, o sentimento de exclusão e invisibilidade afeta muito a vida de quem trabalha na limpeza das ruas. Falta de esperança, descrédito com relação às autoridades públicas, dificuldade de se perceberem como sujeitos políticos atuantes e com poder suficiente para alterar esse estado de coisas. É uma sensação de impotência no sentido moral, psicológico e político. Os impactos do alcoolismo na construção civil foi outro tema abordado pela juíza Mânia Borges de Pina. Ela falou sobre a alta incidência do uso de drogas e álcool entre os trabalhadores do setor e sua relação com o ambiente de trabalho. Bem, ele pode agravar primeiro pelo histórico social desses trabalhadores, que são grandes contingentes de trabalhadores de origens muito humildes, com baixa escolaridade, normalmente oriundos de famílias disfuncionais, em que tem um histórico familiar de uso de álcool e drogas relevantíssimo, na ordem de 70%. Para a magistrada, essa situação precisa de mais atenção de toda a sociedade, porque gera riscos de acidentes de trabalho e a saúde mental do trabalhador tem sido cada vez mais prejudicada. O empregado alcoolizado, e acontece muito, infelizmente, da ingesta de álcool ao longo da jornada de trabalho, ele perde essa percepção do risco e aumenta muito o incidente a incidência de acidentes típicos do trabalho. O ambiente de trabalho muitas vezes favorece o surgimento de transtornos mentais como depressão e estresse, ou mesmo agrava a situação. Essas doenças já representam a segunda maior causa de afastamento do trabalho no país e perdem somente para as doenças osteomusculares, como lesões por esforço repetitivo. Por isso o assunto é preocupante e precisa ser muito discutido, principalmente com as empresas. O nosso programa Trabalho Seguro, ele visa justamente isso, difundir, debater, trazer ideias com o intuito, né, de prevenir, de levar ao conhecimento, não só das empresas, mas da sociedade, possibilidades, né, justamente para evitar que o trabalhador, né, possa se afastar do trabalho, principalmente por essas questões depressivas e relacionadas muitas vezes à condição e o ambiente do trabalho. No próximo bloco, a juíza Mânia Borges de Pina analisa o contexto social e laboral do consumo de álcool entre trabalhadores da construção civil. Não saia daí. Um grave problema de saúde ocupacional, o uso de álcool entre trabalhadores da construção civil tem origem multifatorial. No entanto, o meio ambiente de trabalho deve ser analisado como uma possível concausa para o agravamento da doença. O que leva o trabalhador da construção civil ao consumo exacerbado e usual de álcool? A juíza Mânia Borges de Pina, do TRT 18, é a nossa entrevistada de hoje e vai falar sobre o assunto em seus aspectos social e laboral. Seja bem-vinda à Hora Extra, doutora Mânia. Muito obrigada, adorei o convite e acho que o tema realmente merece uma atenção especial da comunidade jurídica trabalhista. Com certeza. Doutora Mânia, a incidência de alcoolismo chama atenção na atividade da construção civil? Sim. É endêmico, é notório o uso crônico de álcool por empregados da construção civil. Essa é uma questão, inclusive, histórica. Então, e entendo que
esse problema, que é um problema que tem uma conotação social e trabalhista muito impactante, muito relevante em vários níveis, em várias esferas, por onde você analise, ele anda um pouco negligenciado do ponto de vista de realmente um olhar, uma luz sobre o problema. Certo. E embora seja uma doença multifatorial, né? Várias causas podem levar a pessoa ao alcoolismo, o meio ambiente laboral, na construção civil, ele ajuda, né, na incidência alta do consumo de álcool? Pelos estudos pelas análises de estudos feitos a respeito do tema alcoolismo aplicado, observado no contexto trabalhista, a conclusão que eu posso chegar assim, com muita segurança é que o ambiente de trabalho e as condições sociológicas, sociolaborais nas quais esse trabalhador está inserido atuam como uma concausa para o agravamento dessa doença crônica, porque o alcoolismo é uma doença crônica. Eu entendo que a questão familiar é importantíssima, assim como o meio. Normalmente são empregados migrantes, que vêm de regiões mais pobres, a incidência de empregados arregimentados, inclusive ilegalmente, com promessa de trabalho, de carteira assinada, grandes salários, ascensão na carreira, também agrava, porque ele chega totalmente despreparado em grandes centros, onde tem mais oferta, né, de trabalho, e a baixa qualificação. Esses, para mim, seriam os principais pilares, não do desenvolvimento da doença, mas do agravamento da doença, da entrada, né, para o consumo excessivo e habitual de álcool, do ponto de vista social. E além disso também a gente tem a questão da vulnerabilidade da atividade, do alto risco, né, e do estresse. Isso aí a gente já pega, é uma outra ponta. Vertente trabalhista. Se a gente for falar agora da questão trabalhista mesmo, do local de trabalho, além de ser um trabalho braçal, então normalmente esse trabalhador ele está exposto a altas temperaturas, a uma exposição solar, né? Trabalham ao ar livre, em grandes alturas, e é um profissional pouco qualificado. Então, isso aí acaba se vulnerabilizando mais a condição laboral dele. Para mim, as duas principais questões, esses dois principais problemas do trabalhador que faz uso crônico de álcool, assim, o que pode agravar mais a situação dele e até deflagrar, dar um start nesse hábito que é tão nefasto, é tão prejudicial. Primeiro é a pouca qualificação. Eles começam muito cedo, normalmente trazidos por um parente, ou o pai já trabalhava na função, ou um tio, precisa complementar a renda familiar, às vezes casamentos precoces, filhos muito cedo, constituição de famílias muito cedo. Então o trabalhador precisa, o Estado infelizmente não dá um suporte educacional adequado para essa população, infelizmente. Então ele chega com pouca qualificação, pegando qualquer atividade, aprendendo no canteiro de obra, seja uma pequena obra ou uma obra maior. Então ele é pouco qualificado. O outro aspecto que eu acho grave e que, na minha opinião, contribui um pouco para esse isolamento social e que dá essa condição de vulnerabilidade é a questão da baixíssima perspectiva de ascensão social, de ascensão profissional, inclusive. Então, ele entra, vamos supor, como pedreiro, né, em uma obra, vamos imaginar uma obra ideal, uma obra
bem estruturada, com todas as licenças, tudo certinho, mas ele sabe que aquela obra vai durar 4 anos. Então, ele tem emprego garantido. Se não tiver um impacto macroeconômico, como a gente viu ultimamente, né? Estamos assim ainda colhendo frutos disso, efeitos, né? Não são frutos, são efeitos. Ele sabe que ele vai ter esse emprego durante 4 anos e depois vem a incerteza. Né? Num país que socialmente tem índices muito baixos. Então, a questão é complicada, não tem condição. Ele é pedreiro nessa obra, a próxima obra, depois desses 4 anos, se ele não conseguir se colocar na função dele, com o que ele está preparado para fazer, que é pedreiro, ele vai pegar uma função mais inferior, com salário menor, ou então vai ficar desviado para uma função que ele não tem qualificação, ele não se preparou, ele não tem tempo de se preparar. Então, se você vem de uma família em que você viveu essa história, né? Uma história de alcoolismo, se você está longe da sua família, se você faz um trabalho braçal pesado e não tem uma perspectiva profissional, realmente fica difícil você se conscientizar que o hábito de ingestão de álcool etílico frequente é nocivo e prejudicial. Principalmente nessa atividade de alto risco, né, doutora Mânia? Mas agora a gente vai para um rápido intervalo. Hoje conversamos com a juíza Mânia Borges de Pina sobre a incidência do alcoolismo entre trabalhadores da construção civil. Não saia daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com a juíza Mânia Borges de Pina, do TRT 18, sobre a incidência do alcoolismo entre trabalhadores da construção civil. Doutora Mânia, qual o impacto do consumo exacerbado e usual do álcool entre os trabalhadores da construção civil? Bem, o impacto não podia ser mais nefasto, porque o que se vê, tem relatos e constatações de que existe o uso de álcool, principalmente aguardente, que é uma bebida barata, de fácil acesso. Alto teor etílico, né? Teor etílico altíssimo, e de uso durante o expediente, durante a jornada de trabalho, principalmente na pausa do almoço. Não é? Eu li um artigo interessantíssimo em que houve uma entrevista de alguns trabalhadores, alguns usuários da construção civil, e eles realmente faziam ingesta da bebida alcoólica para mudar o estado de consciência, para aguentar o segundo turno da jornada. Então, isso aí é o que se percebe muito, a incidência alta durante o expediente e principalmente no fim do expediente. Isso aí gera um impacto importante porque o trabalhador agrava a condição familiar dele, porque é habitual que ele chegue alcoolizado em casa. Então, socialmente, ele há uma fratura aí de uma vivência social saudável e familiar também. E, além disso, aumenta o índice de absenteísmo, a incidência de acidentes do trabalho, principalmente nas segundas e terças-feiras, porque a ingesta de álcool é incrementada nos fins de semana, nas folgas do empregado, e a incidência de doenças crônicas que são relacionadas ao uso indevido e quanto mais da bebida alcoólica, principalmente as de alto teor alcoólico, né? Como processos de cirrose, hepatite, demência, né? Alterações cognitivas definitivas,
E você também tinha falado o consumo de bebida alcoólica provoca uma mudança de percepção da realidade e do risco inerente à atividade. Exatamente. Né? Isso aí também. Por exemplo, o uso de EPI, um empregado que está num andaime, precisa usar um cinto de segurança que normalmente tem os mais modernos, tem 2 gatilhos de proteção. Ele nunca fica solto. Se ele desata um mosquetão, que a gente chama, ele é preso em 2 pontos. Se ele precisa fazer uma mobilização lá em cima, ele tira vai para onde, prende para onde ele vai para tirar o outro. Então ele está sempre preso. O empregado alcoolizado, minimamente que seja, ele já tem a sensação de que ele domina aquela atividade, porque ele está lá há muito tempo, né? Normalmente são bons profissionais, isso, né? Tem prática, tem experiência. Então, ele negligencia essas regras de segurança. Quem está na sala de audiência todo dia vê, o empregado usou o cinto de segurança, ou o capacete, ou a bota, um maçarico com luva, sempre certinho. A hora que ele esquece aquilo, né, ele deixa um pouquinho de observar todo o procedimento que ele deve observar, o acidente acontece. Bom, no seu artigo você citou 2 casos, né, de pessoas que consumiam álcool como trabalhadores da construção civil. O que aconteceu nesses 2 casos? Esses 2 casos me chamaram muito a atenção e foram eles que deflagraram o meu interesse por estudar melhor esse tema. E retratam, depois que eu comecei a fazer o artigo, a estudar, a fazer uma leitura sobre isso, a minha pesquisa, eu voltei aos casos e percebi que realmente o perfil desses 2 trabalhadores e as circunstâncias desses 2 casos concretos se encaixam perfeitamente nas conclusões dos estudos. O primeiro deles é um trabalhador de 36 anos, ele era servente de pedreiro, tinha um contrato de 6 meses, fazendo uma obra pequena, e ele chegou numa segunda-feira numa situação de pós-ingesta maciça de bebida alcoólica. Era visível que ele estava desidratado. Um dos depoimentos que foram colhidos nessa audiência, um dos companheiros dele que depois realmente ele atestou, assim, me certificou de que ele estava desidratado, ele estava nauseado, estava sem se alimentar, com dor de cabeça, e mesmo assim foi permitido que ele subisse num andaimezinho de mais ou menos 1 metro de altura. Esse trabalhador, para fazer um serviço no teto de um cômodo, ele levou um tombo, caiu lá de cima, teve um traumatismo crânioencefálico, com fratura de vértebra torácica, ficou 1 ano afastado, recebendo benefício previdenciário, e realmente ele vai ficar, ele adquiriu uma condição de morbidade que vai ser, além do alcoolismo, né? Ele vai ter uma sequela física enquanto ele tiver vida. Doutora Mânia, a Justiça do Trabalho, ao julgar esses casos, ela leva em conta todos esses fatores, né, sociológicos e laborais para julgar um caso de doença do alcoolismo? A Justiça do Trabalho é muito rápida e nós recebemos as informações que são colhidas, que são nos trazidas nos processos. E todo mundo sabe que o nosso volume de processos é muito grande. Nós precisávamos ter um pouquinho mais de tempo, uma estrutura melhor para a gente poder fazer uma análise realmente sociológica desse trabalhador acidentado, isso de uma maneira geral, não só essa questão do alcoolismo, que nos chega. Infelizmente, eu acho que isso não dá tempo de fazer.
pelo volume de serviço que a gente tem. Mas seria o ideal. A gente, quando chega um trabalhador acidentado lá, o juiz tentar olhar para aquele trabalhador dentro do contexto sociocultural, laboral, do histórico dele. Eu acho que isso aí traria luz para decisões mais eficientes. Eu não estou falando do ponto de vista de uma condenação, de uma reparação, nada disso, mas no ponto de vista da justiça ter um papel, uma atuação mais realmente educadora. Doutora Mânia, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, fiquei muito honrada. Esse tema é um tema que realmente apaixonante, angustiante até, e agradeço muito o convite, estou sempre à disposição do Hora Extra. Obrigada. Bom, hoje conversamos com a juíza Mânia Borges de Pina sobre a incidência de alcoolismo entre os trabalhadores da construção civil. O Hora Extra fica por aqui, obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Twitter, pelo Facebook, pelas redes sociais e pela rádio web. Até a próxima semana.